Imagine um mundo onde a chuva não para, onde os campos apodrecem, onde as crianças choram de fome e os homens fazem o impensável para sobreviver. Não estamos falando de um filme, mas sim de um capítulo esquecido da nossa história. Eu sou o Ozzy do canal Caixa de Pandora e hoje vamos explorar um dos momentos mais obscuros da história europeia, a Grande Fome de 1315. Um evento que devastou o continente e que expôs o limite da condição humana, transformando o pão em luxo e a vida em um fardo. Prepare-se para mergulhar em um capítulo pouco falado, mas que mudou profundamente o que hoje conhecemos como Idade Média. Se você gosta de curiosidades, histórias sombrias e misteriosas, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos juntos abrir mais uma vez a Caixa de Pandora. No final do século XIII, a Europa parecia prosperar. As colheitas eram fartas. A população crescia, as vilas se expandiam. O clima estava ameno e havia um sentimento de estabilidade. As cidades começavam a florescer. A fé era o centro da vida cotidiana e os homens acreditavam que o mundo estava finalmente sob algum controle. Mas esse equilíbrio era frágil. O continente dependia intensamente da agricultura, e qualquer variação no clima podia colocar milhões em risco. E o século XIV traria uma lição brutal sobre como a natureza não obedece às ilusões humanas. Em 1315, o céu mudou. A primavera chegou mais fria. O verão foi escuro e encharcado. Chuvas torrenciais começaram a castigar o norte da Europa. O trigo mofava ainda na terra. A cevada não germinava. Os animais afundavam na lama. As estradas viraram pântanos e o transporte de alimentos se tornou impossível. A lenha estava úmida, os celeiros vazios, e o pior é que ninguém estava preparado. O clima havia mudado e sem aviso. E a Europa, que vivia no limite da capacidade de produção de alimentos, começou a ruir, como um castelo de cartas encharcadas. E, pouco a pouco, a fome começou a se espalhar. Com a escassez de alimentos, os preços dispararam. Um saco de trigo, que antes alimentava uma família por semanas, agora custava mais do que um trabalhador poderia ganhar em um mês. O pão, base da alimentação, se tornou um artigo de luxo. Pais enterravam seus filhos, irmãos brigavam por restos. E em pouco tempo a fome não era mais um rumor, era uma presença, fria, silenciosa e constante. As pessoas então começaram a tomar decisões impensáveis. Famílias mataram e comeram seus animais domésticos. Outros sacrificaram cavalos e bois, mesmo sabendo que isso os deixaria sem força de tração para arar os campos no futuro. Sementes que deveriam ser reservadas para o próximo plantio foram consumidas. Era sobreviver hoje e não pensar em amanhã. À medida que os anos passavam e a fome piorava, o desespero assumiu formas ainda mais sombrias. Parentes idosos eram abandonados em florestas e pântanos, deixados para morrer em silêncio. Com menos frequência, mas o mesmo também era feito com crianças. Em algumas aldeias, crianças foram vendidas como escravas em troca de comida.
atos de canibalismo se tornavam uma realidade frequente. Há relatos de emboscadas em florestas, onde viajantes, principalmente crianças, eram capturados e nunca mais vistos. Já aqueles que não tinham coragem de tirar a vida do próximo para se alimentar, buscavam alternativas medonhas. Crescia o número de ladrões de túmulos. Frequentemente, pessoas eram flagradas roubando os corpos de seus vizinhos, logo após o sepultamento, enquanto a carne ainda estava fresca. Não é à toa que muitos estudiosos acreditam que contos como João e Maria, Chapeuzinho Vermelho e até Os Três Porquinhos tenham raízes nesses tempos. Metáforas sombrias sobre canibalismo, abandono e medo. E talvez a parte mais triste é que tudo isso foi real. A estimativa mais conservadora aponta que entre 15% e 20% da população da Europa morreu durante a Grande Fome. É difícil possuir registros numéricos precisos dessa época, mas o impacto foi além dos números. Muitos acreditavam estar vivendo o fim dos tempos, castigados por seus pecados. Houve aumento nas perseguições, na violência, no colapso da ordem social. As estruturas políticas enfraqueceram e o desespero virou regra. A Grande Fome se estendeu até meados de 1322. A falta de mão de obra, escassez de sementes para plantio e a quase extinção dos animais usados para arar a terra dificultaram ainda mais a recuperação da população. Mas, pouco a pouco, as comunidades se reerguiam, mostrando o poder da resiliência do ser humano. Só que esse cenário caótico foi apenas o prelúdio do que estava por vir. Cerca de uma década depois, um inimigo ainda maior estava esperando para abalar mais uma vez a vida de todos. A peste negra chegaria provocando uma ferida ainda mais profunda naquela época. A Grande Fome de 1315 não foi apenas um desastre natural. Ela foi um espelho do quão vulnerável a civilização é diante da natureza e de até onde o ser humano pode ir para sobreviver. E você? O que faria se estivesse entre a lama, o frio e a fome? O que sacrificaria para continuar vivo? Essa foi apenas a primeira página de um dos séculos mais sombrios da história. Se você quer entender o que veio depois, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Seu apoio é essencial. Eu estou preparando uma série de vídeos para explorar os horrores da Idade Média, como você nunca viu. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Vamos juntos abrir a caixa de Pandora e a cada episódio desvendar os maiores mistérios do mundo. Até o próximo vídeo.